Oi, gente, tudo bem? Eu sei que eu prometi um cenário do primeiro vídeo do canal, né, que era montando o cenário, mas infelizmente eu uso uma lapela muito pequena, essa aí que eu tô usando. E se eu colocasse a câmera na posição que era pra ela estar agora, pra aquele cenário, a lapela não ia alcançar e o áudio ia ficar horrível e a iluminação também, então aqui já melhora a qualidade. E eu acho que a qualidade é muito importante. Vai bem? Não tô morrendo, eu preciso fazer saúde, tomem água. Deixa eu parar de tomar refém. Mas eu vou beber mais. Então, hoje eu vim falar sobre crise existencial. Eu resolvi fazer um vídeo sobre crise existencial. Eu acho que é muito válido fazer um vídeo em meio a tudo que a gente tá vivendo, em meio a essa quarentena, a esse isolamento, porque talvez tenha pessoas que nunca tenham passado por isso e estejam passando agora. A crise existencial em si é benéfica. E todo mundo um dia vai passar na vida, ou já passou. Não importa a idade da pessoa, seja na adolescência ou na fase adulta. Eu, no início dessa quarentena, me encontrei numa crise existencial. Ela começa quando tu começa a se questionar sobre a tua existência, sobre o que tu tá fazendo no mundo, o que tu quer, sobre o que o mundo espera de ti, o que tu quer pra ti e o que te aguarda num futuro próximo, por exemplo. O que desencadeia uma crise existencial? Qualquer tipo de trauma psicológico. Eu acho que não sou uma perita no assunto, né? Psicologia, psiquiatria, enfim. Mas essa quarentena, esse isolamento, para muitas pessoas que tinham o costume de sair, ou que não gostavam muito de ficar em casa, é como um trauma psicológico, praticamente. Porque tu se encontra presa num ambiente onde tu não gosta, né? Ou num ambiente onde tu não estava acostumada a estar sempre, tipo, durante todo o teu dia, e agora você tá presa nele. Então, para algumas pessoas pode ser realmente um trauma psicológico. Por isso, fizeram aqueles grupos de apoios, né, para ajudar essas pessoas que estão passando por esse problema. E eu me encontrei nesse problema. E eu comecei a perguntar da minha existência, o que eu tô fazendo da minha vida, o que eu tô fazendo, será que isso tem algum propósito? Por que eu tô fazendo isso? Será que isso tem algum futuro bom para mim? E essa minha crise, para mim, foi benéfica, porque desencadeou em mim o fato de eu conseguir superar os meus medos, porque eu tinha medo de gravar, eu tinha medo de ter um canal, eu tinha medo de começar a investir no meu Instagram ou a investir em conteúdos que eu acho legais. Esses meus medos me privavam de coisas que eu gostaria de fazer, coisas que eu teria prazer em fazer, que é o que eu estou fazendo aqui agora, gravando. Falando sobre um conteúdo que eu acho interessante, que eu acho que todas as pessoas deveriam saber, porque às vezes as pessoas se encontram numa crise existencial e nem sabem que tá passando por uma crise existencial, ou nem sabem que se essa crise existencial estiver te prejudicando de alguma forma, você tem que procurar ajuda, uma ajuda psicológica, procurar um psicólogo. E é uma coisa que todo mundo passa. Às vezes a gente tá passando por alguma coisa e a gente acha que só a gente passa e a gente começa a se excluir do restante do mundo, como se isso fosse algo bom. Exemplos de traumas psicológicos: o término de um relacionamento, por exemplo, ou a perda de um filho, não perder ele pra morte, digamos assim, mas o fato dele completar 18 anos e estar indo embora pode desencadear uma crise existencial, ou a perda de um ente querido também. E a gente começa a se cobrar muito, a gente começa a se perguntar o que tá acontecendo, por que acontece isso. Se estiver passando por isso, você tem que entender que tá tudo bem e nem sempre vai ter resposta pra tudo, porque há coisas que não tem como explicar e tá tudo bem. E esse loop infinito continua. Por mais que a crise existencial seja algo benéfico, que significa de alguma forma que você está tentando superar algo, ela pode se tornar algo ruim também. E é normal isso acontecer, mas há coisas que nós podemos fazer também para que isso seja um pouco menos desagradável. Pode ser positiva ou negativa. E isso dependerá de como nós lidaremos com ela. Porque se a gente levar ela como uma forma de experiência, como um autoconhecimento, por exemplo, ela será positiva. Agora, se a gente se fechar numa pequena bolha e deixar que essa bolha fique nos prejudicando, será negativa. Essa melhora, né, ela depende apenas de nós mesmos. Claro que a gente pode receber ajuda, a gente pode pedir ajuda. Na verdade, a gente deve pedir ajuda quando a gente não consegue se auto-resolver. Por isso que existe a profissão psicologia, para ajudar nós a entendermos os nossos próprios pensamentos. A gente tem que entender que depende apenas da gente. Depende da gente ficar por essa ajuda, por exemplo. Muitas pessoas acham que pedir ajuda é um sinal de fraqueza, mas não é. É muito pelo contrário. É um sinal de coragem, porque é uma coragem tu se expor os teus sentimentos a alguém para simplesmente pedir ajuda, para se entender e conseguir melhorar. O fato da gente estar pedindo ajuda volta à questão de que a nossa própria melhora depende apenas da gente. Tu toma uma atitude para melhorar. Se você não fizer por si mesmo,
quem fará por você? Por isso que terapia faz bem e terapia todo mundo deveria fazer. Mas é bom que dessa fase na nossa vida a gente tire alguma lição ou algum aproveitamento. Outra coisa importante é que a crise existencial, ela acompanha diversos outros problemas psicológicos, como a depressão ou o fato da gente pensar por que estamos vivendo, ninguém se importa com a gente, nem nós mesmos, então por que vivemos? A questão do suicídio também. A ansiedade, porque a gente se encontra ansiosos a todo momento, querendo achar uma solução para diversos problemas que nós mesmos criamos e que às vezes não tem resposta. E tá tudo bem. E a gente quer encontrar também um objetivo, encontrar um propósito. Para que nós vivemos? Por que estamos nesse mundo? A gente começa a se perguntar. E a gente se culpa. Tem uma coisa que a gente faz, é se culpar por não ter um objetivo ou por não ter um propósito, enquanto o outro colega tem e já tá encaminhado com planos, projetos e tudo mais. Mas você não é o outro colega e todo mundo tem o seu tempo. A gente precisa entender isso. E isso gera o afastamento repentino das pessoas. A gente começa a se trancar, onde a gente quer estar quieto para poder pensar mais ainda em tudo isso que tá acontecendo, em todos esses questionamentos. Aí a gente não consegue dormir direito e a gente começa a se sentir incapaz. A gente começa a se denegrir e se colocar para baixo. E essa é a pior coisa que se pode fazer. Com isso vem o desânimo, a insatisfação consigo mesmo e com a vida, porque a melhor coisa pode acontecer, mas passando por isso como se fosse apenas mais uma coisa. E a gente começa a se questionar sobre a nossa própria personalidade. E vem o pessimismo e a gente começa a pensar muito sobre o futuro e as suas incertezas. E se tem uma coisa que não tem como a gente imaginar ou ter respostas certas, é sobre o futuro. E a gente quer ter, mas não tem como. Eu passei por isso, eu ainda passo por isso e eu levo como se fosse uma experiência, como se fosse um aprendizado, um autoconhecimento. O importante é a gente dar o nosso melhor no momento, com o que tu pode melhorar. O primeiro vídeo aqui do canal, por exemplo, onde eu monto todo o cenário, inclusive não é o mesmo hoje, é muito sobre isso, porque no próprio vídeo eu admito que eu não sei quem eu sou, mas eu estou descobrindo. Então, Ana Luísa, como lidar com isso? Procure um psicólogo se você estiver passando por isso de uma forma negativa. Mas eu estou conseguindo lidar com isso da seguinte forma. Primeiro, eu admiti pelo que eu estava passando, não para as outras pessoas, mas para mim mesmo, porque às vezes o mais difícil é tu admitir para si mesmo que está passando por um problema causado por ti mesmo. Mas o que mais me ajudou e ajuda é ver o lado benéfico disso, saber que isso vai passar e que um dia você encontrará o propósito e que tudo ficará bem. E pior é que eu já estou encontrando, porque ter passado por isso, estar passando por isso, me fez tomar diversas decisões que eu nunca tomaria antes, ou seja, me fez ter coragem. E um exemplo disso foi a criação desse canal. Algumas pessoas têm mais dificuldade em entender os seus sentimentos ou entender os seus pensamentos e passar por essa crise. Tudo bem, porque no começo eu também tive, era tudo ruim, era tudo muito péssimo, era tudo, eu fazia com que tudo ficasse pior ainda do que já estava. Mas a partir do momento que eu entendi, eu nunca teria as respostas para todos os dilemas existenciais da vida, eu comecei a me sentir melhor comigo mesma. E estar passando por essa crise existencial desencadeia diversos novos sentimentos. Então tá tudo bem se você não entender, não conseguir lidar com esses novos sentimentos. E entender também o motivo pelo qual isso começou, a razão pelo qual isso começou pra mim foi o fato de eu estar em quarentena, estar em isolamento e ter que ficar o dia todo em casa com a minha família, que eu já não estava mais acostumada com isso. Era manhã escola e de tarde trabalho. E depois que eu entendi que esse foi o real motivo, eu consegui ir desencadeando alguns sentimentos de alívio e de que tudo iria ficar bem. E assim a gente consegue encontrar um equilíbrio emocional, porque a gente nunca vai estar bem por completo e nem muito mal. E quando isso acontece, é quando vem a depressão ou quando vem a ansiedade. Por isso que encontrar um equilíbrio emocional onde exista o bem no mal e mal no bem é essencial. Retornar a fazer coisas que eu gostava de fazer e que eu parei de fazer por conta disso. Porque nesse nosso barco, nós somos o capitão e não podemos deixar que ele afunda. A gente tem que continuar comandando para que tudo funcione da melhor maneira possível, porque nada é perfeito. A gente tem que continuar, por mais que a gente se sinta perto de um naufrágio iminente, porque querendo ou não, nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós
somos o nosso lar, a nossa casa. E a gente precisa cuidar dessa casa. A gente precisa cuidar também quem entra nela, quem a gente deixa entrar nessa nossa casa. Tudo isso que eu disse agora, que é a forma que eu lidei, é a forma que eu lido. O certo, se você estiver passando por isso e estiver numa fase horrível e não conseguir se entender e nem entender seus pensamentos, é procurar a ajuda de um profissional. E outra coisa que é importante saber quando se passa por uma crise é colocar na cabeça que não tem problema nenhum não ter todas as respostas naquele momento. É difícil para nós, como seres racionais, não termos as respostas de tudo, né? É isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem desse assunto. Eu achei um assunto legal de trazer, né, crise existencial, porque afinal de contas é algo pelo qual eu passo. E eu achei que com essa quarentena mais pessoas estariam passando pelo mesmo. Se inscrevam no canal, deixem nos comentários sugestões de próximos vídeos ou o que vocês acham que eu deveria melhorar, ou perguntas, enfim, aleatórias. Um enorme beijo em seus corações.